E se tu vai construir uma casa, seja ela para morar ou para vender, uma coisa que tu não pode fazer é entrar nesse projeto no escuro, sem saber exatamente o quanto vai custar a tua construção. Só que muita gente se engana, muita gente acha que para construir uma casa a gente só tem gastos com material e com mão de obra, mas na realidade existe uma série de outros gastos embutidos quando a gente vai fazer a construção de uma casa. Então nesse vídeo eu vou te mostrar todos os custos que a gente tem ao construir uma casa. A ideia desse vídeo de hoje é te mostrar todos os custos que tu vai ter, desde a compra do terreno, elaboração dos projetos, construção da casa, até uma possível venda da casa. Claro que se tu vai construir uma casa para morar, tu não vai ter os custos com a venda da casa, mas eu quero te mostrar todo o processo, do início ao fim, para tu entender todos os custos que estão embutidos na construção de uma casa. E para fazer isso, eu vou fazer explicando cada um desses custos e te mostrando com um exemplo de uma casa que eu estou construindo para vender, que inclusive é uma casa que eu tenho uma websérie aqui no YouTube chamada Websérie Construir para Vender, onde eu mostrei desde a compra do terreno até a finalização da obra. Nesse momento que eu estou gravando o vídeo, a gente está no último mês de obra e logo a gente espera estar vendendo essa casa. Então eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo que tu também pode assistir essa websérie. Mas antes de eu te mostrar todos os custos envolvidos, eu peço que se tu ainda não é inscrito aqui no canal, não deixe de te inscrever e ativar as notificações, porque toda semana eu lanço vídeos novos aqui e também já me segue lá no Instagram, @engenheirosdozero. Pessoal, então essa casa que a gente está construindo é uma casa de 320 metros quadrados para vender. Então, obviamente, os custos vão ser bem elevados. É uma casa de alto padrão, uma casa que vai ser vendida por R$2.500.000. Então, se tu vai construir uma casa de um padrão menor, uma casa menor, obviamente esses valores seriam menores. Mas tudo eu vou explicando aqui com calma. Então, o primeiro custo que a gente tem ao construir uma casa vem muito antes da construção, que é a compra do terreno. Então, a gente tem o custo com o terreno. O terreno dessa casa em questão foi R$425.000. E o segundo custo que a gente tem também é na compra do terreno, que é o ITBI, o Imposto de Transmissão de Bens e Imóveis. Sempre que a gente compra um imóvel e um terreno é um bem, é um imóvel, a gente tem que pagar o ITBI para a prefeitura. Normalmente esses ITBIs variam de 0,5% a 3% sobre o valor do imóvel, sobre o valor do terreno. Aqui em Porto Alegre é 3% sobre o valor do terreno. Então a gente pagou de ITBI R$12.750. Além disso, a gente vai ter os gastos com os projetos. Então, para executar uma casa, a gente precisa gastar com projeto arquitetônico, projeto elétrico, projeto estrutural, projeto hidrossanitário e o projeto de impermeabilização. Todos esses projetos a gente precisa estar executando para construir uma casa. Aqui na minha construtora, a gente executa o projeto arquitetônico interno, então eu não tive custos com o projeto arquitetônico, que seria o mais caro desses, tá? Para uma casa aí de uns 320 metros quadrados, tu ia gastar pelo menos uns R$30.000 no projeto arquitetônico, mas aqui no caso a gente não teve esse custo. Os demais projetos complementares, que é o estrutural, o hidrossanitário e o elétrico, tiveram um custo total de R$15.600. Além disso, gente, a gente tem o gasto para aprovar esse projeto na prefeitura e emitir o alvará de construção. A gente só consegue executar obras no Brasil com o alvará de construção. E esse valor também varia bastante de município para município. Aqui em Porto Alegre, ele é tabelado de acordo com o tamanho da casa. Então, de 0 a 100 metros quadrados é um valor que tu paga, de 100 a 200 é outro, de 200 a 300 é outro e assim em diante. Para essa nossa casa em específica, a gente pagou para aprovar o projeto na prefeitura e emitiu o alvará de construção R$ 2.714,91. Além disso, pessoal, essa obra que a gente está fazendo, e é o que também acontece com a grande maioria das obras do Brasil, é uma obra financiada através do financiamento de aquisição de terreno e construção da Caixa. Então a gente tem alguns gastos com taxas de financiamento. Então, no caso, a gente tem a taxa de engenharia, que é a taxa para aprovar o projeto na engenharia da Caixa. A gente tem a taxa de assinatura com o banco e a gente, depois de assinar o contrato de financiamento com o banco, precisa fazer o registro desse contrato lá no Registro Geral de Imóveis. É quando a gente coloca na matrícula desse terreno, que antes havia um terreno ali de posse do vendedor do lote, agora existe um terreno da nossa posse alienado à Caixa Econômica Federal. O somatório de todas as taxas que a gente teve com essa casa, com
o banco, com a Caixa Econômica Federal, deu um total de R$ 13.992,27. Além disso, pessoal, por ser uma casa construída para vender, a gente precisa colocar no cálculo os gastos que a gente tem com o condomínio, tá? É uma casa que está dentro de um condomínio e a taxa do condomínio dessa casa é R$ 1.500 por mês. Então, todo mês mais R$ 1.500 que a gente precisa estar pagando. Às vezes tu vai construir uma casa que é na rua, tu não vai ter esse gasto, num loteamento tu não vai ter, mas se tu for construir uma casa em um condomínio, provavelmente tu também vai ter gastos com o condomínio. Além disso, a gente chega para o nosso gasto principal, que é a construção da casa, e sempre quando a gente fala de gasto de construção, entra nesse valor, o valor dos materiais para construir essa casa, o valor da mão de obra que vai estar executando essa casa, mais o valor de administração da construtora que está executando essa casa. Para essa nossa casa de 320 metros quadrados, o valor total da construção foi de R$ 1.050.000. Além disso, pessoal, ao longo da obra, por ser uma obra financiada, a gente tem gastos com juros de obra. O que são os juros de obra? É os juros que a gente paga sobre o valor que o banco já nos liberou no financiamento. Em um financiamento de construção, o banco vai liberando o valor a cada mês de acordo com o andamento da obra. Então, durante a obra, a gente não paga a prestação de financiamento, mas a gente paga o nosso juros contratado sobre o valor que a gente já recebeu ali do banco. Se a gente somar o valor total que a gente pagou de juros de obra nessa nossa obra, vai dar o valor total de R$ 85.016,15. Pode parecer um valor alto, mas é um valor baixo se comparado ao que seria 12 meses de somatório de prestação de financiamento. Então hoje a gente contratando um financiamento a uma taxa de juros de 10,5% ao ano, a gente paga muito menos de juros de obra. Além disso, gente, durante a nossa construção, 2 vezes a Caixa leva um engenheiro credenciado para fazer uma vistoria presencial na nossa obra. Cada uma dessas vistorias tem o valor de R$ 400, ou seja, mais R$ 800 que a gente vai estar pagando. Não acaba por aí, tá, gente? Quando a gente finalizar a nossa construção, a gente vai ter que ter o gasto com o habite-se. O que é o habite-se? É o documento da prefeitura que atesta que aquela nossa casa está pronta para ser habitada. A maioria das prefeituras cobram valor pelo habite-se. Aqui em Porto Alegre também é cobrado cerca de R$ 1.500 para tirar o habite-se de uma casa. E a gente também tem um custo que é muito importante e muita gente se esquece, tá? Sempre que a gente executa uma casa, faz a construção de uma casa, a gente tem gastos com INSS de obra. O que é o INSS de obra? É o imposto referente à mão de obra que trabalhou na nossa construção. Então, para cada construção, a gente tem que pagar o INSS de obra. E esse valor ele é calculado de acordo com a tua região e principalmente de acordo com a área construída, com o tamanho da casa. Então, basicamente, no momento que a gente inicia uma obra, a gente já tem uma dívida com a Receita Federal. Para essa nossa obra em questão, o valor total do INSS vai ser um valor de R$ 30.500. Durante a construção e antes da obra, é isso que a gente tem de gastos. Só que por se tratar de uma casa construída para vender, a gente também precisa considerar os gastos que a gente vai ter com prestação de financiamento até efetuar a venda dessa casa e os gastos que a gente vai ter com o condomínio até efetuar a venda dessa casa. Então, mais R$ 1.500 todos os meses ali com o condomínio. E a gente também vai pagar mais cerca de R$ 12.000 de prestação de financiamento todos os meses, porque para executar essa nossa obra, a gente pegou um financiamento de R$ 1.300.000. Então, principalmente para quem está construindo casas para vender, não pode esquecer de considerar esses gastos. E agora, exclusivamente para quem vai construir casas para vender, no momento que a gente vende uma casa, a gente também tem alguns gastos. Então, a gente precisa pagar, primeiramente, o valor da imobiliária que efetuar a venda da casa. Normalmente esses valores são de 5% a 6% sobre o valor de venda. Aqui em Porto Alegre é 6% sobre o valor de venda. E essa nossa casa está sendo vendida por R$ 2.442.700. Então, para a imobiliária, 6% desse valor vai ser o total de R$ 148.562. E também a gente vai ter que pagar o imposto de renda, o imposto sobre o ganho de capital. Essa nossa casa está sendo construída na pessoa física, por se tratar também de um financiamento na pessoa física. E sempre que a gente vende uma casa na pessoa física, a gente paga 15% sobre o ganho de capital, ou seja,
15% sobre o nosso lucro, que nesse caso vai dar um total de R$ 85.569,70. Notem, pessoal, de construção foi aquele R$ 1.050.000, mas olha quantos outros custos a gente tem numa obra que não se trata apenas sobre material, mão de obra e o gerenciamento da construtora. Então, gente, por favor, jamais entrem para construir a casa, seja a casa dos sonhos de vocês, a casa que vocês vão morar ou construir uma casa para vender, sem considerar todos esses custos. Vocês precisam colocar eles na ponta do lápis, porque eles representam sim um valor significativo do custo total dessa casa. Espero que tenha ficado mais claro todos os custos que a gente tem ao construir uma casa. Se vocês gostaram do vídeo, não deixem de curtir, porque isso me ajuda demais. E também não se esqueçam de se inscrever no canal, porque toda semana eu posto vídeos novos aqui. Muito obrigado pela atenção e até a próxima!